Nós somos do grupo Totorrex e essa é a parte 1 do projeto da matéria de Estatística e Experimentação Animal. Os participantes do grupo são Gianluca, Lucas Cordeiro, Maria Eduarda, Andressa Froese e Marcos. Os objetos da nossa análise do projeto foram os cães dos alunos da turma B do primeiro período do curso de Medicina Veterinária da PUC Paraná. O objetivo era fazer uma análise completa dos dados de peso, altura e sobre a incidência de pulgas nos objetos estudados. Para que toda essa análise de dados fossem feitas, nós primeiramente fizemos um planejamento. Os tópicos feitos para definir os métodos de coleta de dados e de análise foram planejados a partir de um brainstorming. O brainstorming é uma dinâmica em grupo, onde os integrantes colocam em um papel uma tempestade de ideias, que consiste basicamente em jogar informações que se passam na hora pela cabeça de acordo com o tema estudado. Assim que a montagem foi feita, o planejamento foi iniciado. No planejamento foram usadas duas fontes. Primeiro foi na aula, com as explicações do professor, e a segunda foi baseada no artigo. Como o Marcos já disse, o objetivo do trabalho é analisar altura, peso e presença de pulgas em diferentes raças caninas. Os materiais usados no trabalho foi fita métrica e balança. Para medir os cães, era preciso medir desde a sola da pata até o ponto mais alto da cernelha. A pesagem podia ser feita de duas maneiras, ou colocar o animal sobre uma balança, ou subir na balança junto com o animal e subtrair o seu peso. Esta foi a tabela de dados que foi elaborada na sala de aula com raças, altura, peso, presença ou ausência de pulga. Essa tabela foi utilizada para fazer todos os cálculos que serão apresentados depois. Na tabela também foram utilizadas siglas, por isso foi feita uma tabela legenda, onde estão as siglas correspondentes à raça. A partir da tabela de dados, foram feitas mais tabelas, uma para calcular o peso geral, e os itens analisados foram mínimo, máximo, média, moda, mediana, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. Foi feita uma tabela também para calcular o peso raça por raça, então foram as 29 raças colocadas ali, e daí também foi feito para calcular a altura geral e a altura raça por raça. Então, para calcular isso, a gente utilizou o Excel. Como foi feito? A gente selecionava o que a gente queria calcular, que no caso é a média, em fórmulas, inserir função e digitava aqui a função que você queria, que no caso aqui seria a média. Daí você dá um OK e você seleciona de que planilha você quer retirar os dados para calcular a média. Então você seleciona o quadradinho, vai na planilha dados, lá embaixo, seleciona a altura, a coluna inteira da altura, dá um OK e daí ele calcula para você assim. E isso foi usado para calcular todos os outros itens analisados, você só muda a função escolhida. Foram feitos também gráficos para apresentar a presença ou ausência de pulgas, que no caso, depois do cálculo, foi concluído que 25 animais da turma possuem pulgas e 56 não possuem. Foi feito também um gráfico para calcular o número de animais por raça, então o número máximo de animais por cada raça era 24, então a tabela foi feita de 0 a 24, e aqui foram todas as raças apresentando quantos animais tem para cada raça. Foi feito também gráficos para analisar o peso e a altura de cada animal, onde a gente fez as fórmulas que mostra a amplitude amostral. Essa daqui é uma fórmula que é o peso máximo menos o peso mínimo ou a altura máxima menos a altura mínima. A gente também fez essa fórmula aqui, que é um número de classes, que é uma variável, onde é 1 mais 3,3 vezes log de n. O log de n é o número de elementos da amostra, que seria o número de animais analisados. Um exemplo é a altura igual amplitude amostral dividido pelo número de classes. Aqui a gente fez, o resultado deu 16, e aqui vai variando de 16 a 16, 10 a 26 e assim por diante.